viver não tá para amadores. Vamos falar a verdade? O planeta Terra definitivamente não tá para amadores. É tanta ansiedade, uma sensação de não merecimento, escassez financeira, relacionamentos que não estão tão bons assim, baixa autoestima e por aí vai. Mas precisa ser assim? Será que a vida é só isso mesmo? Não, e muito, muito, muito pelo contrário. E nesse vídeo, fica aqui comigo que eu vou te dar o caminho das pedras, para a gente mudar a vida, mas de verdade. E eu já sinto muitíssimo em te falar que, infelizmente, não é só repetindo o mantra que você vai mudar a sua vida. E eu vou te contar nesse vídeo por quê. Eu vou te dar o caminho das pedras, para a gente ir para aquele lugar, para tocar a alma, aquele lugar onde, de fato, a gente muda a nossa vida. Mais do que isso. O lugar onde, de fato, nos sentimos felizes, sendo quem somos, porque a gente tira do acaso ou tira das outras pessoas a responsabilidade de nos fazer felizes, de mudar a nossa vida, de criar por nós, e nos lembramos que a vida é criada aqui dentro. Isso porque tudo, absolutamente tudo, é energia. E quando a gente consegue desenvolver esse olhar e percepção energética, além do que a gente consegue enxergar com o olho da matéria, tudo melhora porque a gente não é mais presa fácil do acaso. Nós não somos mais presas fáceis de tudo que pode nos intimidar, porque nós sabemos que existe uma base energética de criação da realidade. Tudo é energia e nós também somos energia. Nós somos um campo eletromagnético de informações que é resultante de tudo que nós acreditamos e percebemos sobre nós mesmos. Obviamente, a nível consciente, né, do que está na mente, e inconsciente, do que está em lugares que a gente ainda não consegue perceber com tanta facilidade. Mas aos poucos, conforme a gente desenvolve esse olhar, isso vai emergindo para que a gente possa integrar. E esse campo todo vira uma assinatura vibracional. É como se fosse uma digital energética, uma digital de quem a gente é no mundo. E tudo que nos acontece, gente, qualquer coisa, tem que estar de acordo, em ressonância com essa assinatura vibracional. Isso é lei. Nossas relações, o quanto a gente consegue criar de dinheiro, a nossa aparência física, o nosso corpo físico, as pessoas que cruzam o nosso caminho, desde quem vai nos atender na padaria, ao Uber que nós pegamos, não existem coincidências. Tudo vai responder a como está a qualidade da sua assinatura vibracional. Esse é o peça e receberás. Essa assinatura é uma resultante que nós não estamos pedindo, não. Nós estamos clamando que retorne para a gente situações na mesma qualidade do que nós emitimos a nível vibracional. Então, respira, pega um chazinho, um cafezinho e vem comigo, porque a gente vai para o mais profundo. E eu sei que é óbvio, você já sabe também que eu vou falar de inconsciente aqui nesse vídeo, mas é mais. A gente vai falar do inconsciente, mas da importância gigantesca que a mente consciente tem nesse processo de transformação. Porque as duas precisam trabalhar juntas. Não tem uma que vale mais do que a outra. É uma integração. Então, dito isso, como é que eu mudo então a minha assinatura vibracional para uma assinatura mais positiva? Primeiro, você tem que deixar que essa verdade que você é o criador da sua vida fecunde o seu ser. Mas assim, cada célula, cada átomo do seu corpo. E eu repito isso muito mesmo. E não é porque eu sou prolixa, não. É porque você escutou, ao contrário, a sua vida inteira. Então tem muitos anos que você vive baseado numa mentira. E é essa mentira que te deixa impotente. Então, isso significa que não importa o que você esteja passando. Se você mudar o seu conteúdo interno, necessariamente essa situação vai mudar. A sua vida vai melhorar. E isso por si só já vai te dar mais segurança e te devolver o seu poder pessoal. Eu sei também que você provavelmente já escutou que é o pensamento que cria a nossa realidade. E isso é verdade. Mas o que mais? E por que não é só o pensamento? Porque quando a gente fala de inconsciente, nós estamos falando de emoção. A emoção funciona como uma cola para aquela crença, para aquela memória ficar no nosso campo eletromagnético. E é isso que pesa mais para nós. Quanto mais emoção envolvida numa crença, positiva ou negativa, mais verdade aquilo é para mim. Mais forte aquilo está impresso no meu campo. Se não fosse assim, seria muito fácil, né? A gente ia repetir qualquer mantra e imediatamente aquilo viraria uma nova crença e a nossa vida mudaria. Agora me conta, se depois de tanto mantra que você já repetiu, se a sua vida mudou imediatamente. E não é que não mude com o mantra. Lembra, a mente consciente, que é conscientemente nós repetirmos e colocarmos um novo caminho neural de pensamento ali, nos traz uma sensação diferente. Mas não é só isso. Tem que ser integrado para que as coisas realmente funcionem na sua potencialidade máxima. Vamos trazer a tríade de facilitação de energia aqui. Crenças, complexos e traumas. E aqui a gente fala de mente consciente
e inconsciente, tudo junto. Vamos aumentar a compreensão de todos eles. As nossas crenças são o que nós acreditamos sobre qualquer coisa. Não existe crença negativa somente, crenças positivas também. Eu preciso ter um script do que eu acredito da vida, né? A crença é o meu primeiro filtro de racionalidade. O que eu acredito sobre tudo? Então, os meus pontos de vista. É uma barreira de pensamentos que, no primeiro momento, quando eu escuto alguma coisa, eu vou checar lá no meu mundo interno, no meu universo, se aquilo é verdade ou não para mim, se aquilo me expande ou aquilo me contrai. E a crença, a gente está falando do mental, porque a base de fundação da vida é o que eu vou checar para saber se aquilo faz sentido para mim. Mas o que preenche a crença? O que faz com que ela seja verdade mesmo, assim, que ela esteja forte, é uma fundação sólida? A emoção. Então perceba, se eu vou saber se aquilo é negativo ou positivo para mim, e aqui nós não entramos em julgamento de valor, é a qualidade da emoção que envolve aquela crença. Se for uma emoção expansiva, aquilo é uma crença positiva, aquilo me expande. E se for uma emoção, um assunto negativo, aquilo me contrai, porque a emoção que eu tenho atrelada, a percepção que eu tenho atrelada àquela crença, aquele ponto de vista, é negativo, aquilo me coloca num estado de contração emocional. E se eu quero, então, limpar esse lixo emocional que eu possa estar carregando, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, então, para os meus complexos emocionais e para os meus traumas, para eu transmutar, trabalhar essa energia negativa que possa estar acoplada aí no meu campo eletromagnético, congelada, esperando para ser transformada e integrada, sair desse lugar de sombra, para eu poder ressignificar crenças para crenças mais positivas. Porque uma vez que eu não tenho a emoção lá segurando aquela mentira que é uma verdade, de quantas vezes aquela crença negativa já foi repetida para mim, quanto tempo eu já não normalizei isso no meu universo, se eu não tenho essa carga negativa, aí fica mais fácil. Aí um dia eu percebo assim, e gente, não é que pode ser mais fácil mesmo? Não é que pode ser diferente? Não é que eu posso criar dinheiro com mais facilidade? Não é que tem outra oportunidade aqui? Não é que essa relação não está mais legal? Eu acho que eu mereço mais, mereço diferente. E aí sim, de repente, eu repito alguma coisa e aquela chavinha vira e aquilo passa a ser verdade para mim, uma verdade mais expansiva. E os complexos emocionais, onde que eles entram? Complexos são blocos de emoção que não foram integrados. É como se a gente fosse pensando tanto, alimentando tanto um pensamento negativo, que ele vai ganhando força. Quando vê, ele ganha quase que vida própria e vira um monstrão aí no seu inconsciente, no subconsciente. E se a gente não integra isso, não para de alimentar esse complexo, além dele ir sempre pedindo aquele mesmo tipo de padrão de pensamento negativo para continuar recebendo aquela alimentação, ele nos toma. A gente caminha por aí vibrando todos esses complexos na nossa assinatura vibracional, independente se eles estejam conscientes ali, ativos a conta gota, por exemplo, todos os dias eu julgo meu corpo, ou se eles estejam num nível inconsciente, que é quando eu vi, estourei, veio um medo que me tomou e eu nem lembro como é que eu cheguei naquele lugar, ou me veio uma raiva que me tomou e quando eu vi, Débora, eu já falei o que eu não devia, que também é um complexo que está ativo. Independente do tamanho do complexo, né, que é quanta energia ele tem armazenada, como que foi o início daquilo, se foi algo que pegamos e na percepção da nossa criação, no ambiente, ou se foi um pensamento que eu alimentei tanto que acabou virando um complexo, são vários. Tem complexo de inferioridade, complexo de escassez, complexo de comparação. Existem vários complexos e um complexo tem várias crenças envolvidas, que é aquela crença que segura aquilo na nossa realidade. É como se fosse uma bengalinha, mesmo negativa ou não, que segura aquilo ali dentro da minha identificação pessoal. Então é por isso que quanto mais eu repita algo, se eu não tirar a carga de um complexo que é contrária ao mantra que eu estou colocando, ou o pensamento positivo que eu estou querendo colocar dentro das minhas crenças, né, da base de fundação de como eu acredito que a vida funciona, se eu tiver aquela carga de complexo ativa, eu estou indo num duelo de opostos. Não importa, se eu não escoar aquela energia, não integrar aquele complexo, não transmutar aquilo ali, eu posso repetir quantas vezes eu quiser, e aquilo vai ficar brigando dentro de mim. E aí é aquela velha história. Por quê, gente? Se eu sei que as coisas são tão claras, eu assisto um vídeo às vezes, ou eu faço terapia, e quando eu estou com o terapeuta, fica óbvio que aquilo ali é diferente. Mas passa um pouquinho, eu falo, ai, começo a duvidar de novo. Eu começo a me questionar. Por quê, meu Deus? Por que as coisas não mudam assim imediatamente, quando eu percebo que existe uma possibilidade diferente? Que tem complexo atuando. Tem essa névoa aí que você precisa trabalhar. Tem energia que precisa ser escoada. E falando em energia, e falando em integração, aí nós chegamos nos traumas.
Um trauma pode vir de um episódio da nossa vida ou pode ser até transgeracional. Ou seja, transgeracional é quando nós pegamos isso de alguém de uma geração que veio antes de nós. Alguém passou por uma situação traumática e aquela informação ficou no campo energético da família. Sim, é possível. E quando nós passamos por uma situação difícil, uma situação traumática, naquele momento, nós não damos conta de processar aquilo, ou seja, nós não temos continente emocional, o nosso corpo muito sábio registra aquela experiência e é como se a nossa mente congelasse aquela energia. Aquele conteúdo fica congelado, ele fica registrado em nós até que nós possamos ou tenhamos oportunidade para lidar com aquilo. E é aqui, meus amigos, que o bicho pega. Porque um trauma ele tem muita energia, muitos complexos envolvidos, que vai levar a muitas crenças envolvidas depois, né, os efeitos daquela experiência também. E sim, alguns deles nós herdamos da nossa família de origem. Quando nós passamos por situações traumáticas similares na nossa vida, né, na nossa vida individual, aquela informação que já está no campo da família, ela se aproxima de nós, por ressonância mesmo. Lembra da nossa assinatura vibracional? E muitas vezes, os que vieram antes de nós passaram por situações de privação intensas na vida. E isso conta, afinal de contas, é desse campo que nós viemos. Ou até mesmo na nossa primeira infância, onde, mesmo que de forma distorcida, tinha amor e tinha conflito. E essas foram as nossas primeiras referências. E amor, conflito, referência, o que é que vira isso? Energia, vira emoção, vira cola para toda essa experiência no nosso campo eletromagnético. Vira o meu filtro de referências. É como eu vou para a vida, procurando aquilo que é similar ao que eu já conheço. Óbvio, porque isso é assinatura vibracional. É o peça e receberás. É ressonância. É energia pura. E por uma lealdade cega ou até uma tentativa de exclusão, nós acabamos mantendo esse conteúdo, essa cola no nosso campo eletromagnético e no nosso corpo físico, principalmente. Quando a gente fala de trauma, é necessário que a gente fale de corpo físico, que é a coagulação da nossa consciência. Então é preciso que essa memória seja renegociada, seja manejada no nosso corpo, que vai amplificar e emitir esse sinal mesmo de quem nós somos, a nossa assinatura vibracional, e é quem recebe, a antena que recebe a frequência, a informação, a assinatura energética dos ambientes que nós estamos e das pessoas que estamos convivendo. Então ele nos conta se algo que alguém está me falando bateu legal para mim, ou bateu, ou me contraiu, ou se quando eu entro num ambiente aquilo ali está confortável para mim, ou está desconfortável. E claro, por que a gente estuda e ganha compreensão do campo integral do que é ser humano, do que é a vida, do que é essa experiência aqui encarnada? Porque tudo vai partir de acordo do meu conteúdo interno. O meu corpo ele vai se comunicar comigo e ele vai checar tudo isso que eu estou carregando e as minhas referências mesmo. O que está de base para mim do que eu estou escolhendo viver. Então aqui a gente integra tudo. Corpo, a mente consciente, o inconsciente, e faz a transmutação disso tudo para que fique mais fácil eu chegar num lugar de vida mais feliz, que é o que todos nós estamos buscando e merecemos. Por graça. Mas não se portem muito com a ordem, não. Porque o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem que pesa mais? O que acontece primeiro? Eles vão influenciar os nossos complexos que estão ativos, que vão influenciar as crenças que fazem mais sentido eu manter na minha vida, que vão influenciar a minha forma de enxergar a vida, a minha lente de percepção e vice-versa. As crenças vão influenciar os complexos, que vão influenciar os traumas, e isso tudo vira uma coisa só. Afinal de contas, tudo é energia e isso tudo conta na tal da assinatura vibracional. A boa notícia, gente, é que a gente pode começar a trabalhar, e na verdade, eu acredito no meu ponto de vista, que nós devemos trabalhar isso, a nossa percepção de quem nós somos, em todas essas etapas. Eu busco facilitação, mais compreensão racional, vou olhar para o meu corpo, vou manejar tudo isso de todas as formas. E agora chegou o momento que eu vou defender o mantra. Eu sei que eu passei o vídeo inteiro falando mal de mantra, de frases de repetição, mas aqui eu vou defender. Vamos mantrar sim, vamos fazer visualizações sim, sabendo que isso é esse início do consciente. É algo que eu faço no consciente e é ótimo para abrir mais espaço, trazer uma nova lente de percepção para que eu permita que a minha energia mude. Comece a mudar nessa espuma. Então eu vou mantrando, vamos mantrar, vamos trazer energia do que a gente quer viver e sentindo aquilo, igual aqueles tutoriais de visualização, sabe? Porque se eu insistir nesse início do consciente, naturalmente eu vou abrir mais espaço
para o meu continente total, né, para o meu inconsciente emergir coisas que estão de contrário a isso que agora eu estou insistindo nos meus mantras ou nas minhas visualizações. Então, que ótimo! Se eu estou mantrando, estou colocando clareza na visualização do que eu quero viver, principalmente ligado ali à sensação do meu corpo, à minha emoção. E se eu percebo que no meio desse caminho emergiu algo mais denso que eu preciso olhar, que estava ali escondidinho, que bom! Então eu vou recrutar meu corpo, recrutar continente para encarar isso de frente. Aí, ótimo, percebe? Olhei para todas as áreas, não importa onde eu comecei, importa para onde eu estou indo, o que eu estou escolhendo viver, o que é o meu foco de experiência aqui nessa vida. E já que falamos dos que vieram antes de nós, agora a gente precisa falar de um assunto importantíssimo, que é influência psíquica e o nosso processo de individuação. Então, nascemos imersos no campo do inconsciente coletivo do lugar onde nascemos e da nossa família de origem. E que bom, porque é o preço que pagamos para estar aqui. Foi preciso que fosse assim para que nós tivéssemos desenvolvimento na primeira infância, né? Tivemos alguém que nos recebeu aqui, uma família nos recebeu nesse mundo e é assim que foi. Precisamos então incorporar tudo isso, tomar tudo isso e, claro, foi o preço que pagamos para estarmos vivos. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, é necessário que nós façamos o nosso processo de individuação desse campo, que nada mais é do que perceber quem nós somos além das nossas primeiras referências, porque só assim a gente faz escolhas sem a influência desse campo anterior, que normalmente tem dor, claro, para a gente viver de uma forma mais autêntica. E percebe que para o coletivo, né, para o desenvolvimento do coletivo, é necessário que isso aconteça, porque é óbvio, a cada nova geração vai entrando novos recursos para esse sistema. Então, se estamos todos juntos e misturados, mas do mesmo, e aqui a gente fala de mistura emocional, lembra daquele emaranhamento das assinaturas vibracionais, dos processos de cola de emoção e etc. Quando eu faço esse processo de individuação e eu saio desse emaranhamento, eu consigo então perceber quais são as novidades mais expansivas que eu posso colocar dentro desse sistema. Eu saio então dessa névoa que antes era coletiva. E, inclusive, para questionar o que já tem de bom também, né, gente? Porque nem tudo na vida é trauma e drama. Existem muitas coisas ótimas que recebemos e vivemos também ao longo da vida. E só se eu fizer o meu processo de individuação que eu consigo olhar para o que já está bom e falar assim, maravilhoso, eu quero ainda mais. O que mais é possível? O que eu posso trazer aqui, adicionar ainda mais profundamente na minha vida? Então, o processo de individuação é ganha-ganha. É necessário que todo mundo faça esse processo, primeiro para viver de maneira mais autêntica e sair dessa lealdade cega que nós chamamos, e para a gente trazer para o que está bom coisas ainda melhores. Débora, e se eu tiver faltado essa aula? Se eu não tiver feito meu processo de individuação? Quando nós não fazemos esse processo, nós não desemaranhamos, nós ficamos sob a influência psíquica daquele campo, mesmo quando adultos. Não se estende só para crianças, só para a fase infantil. É como uma bolha energética mesmo. A gente pode até ter vontade de ser mais feliz, de ganhar mais, de ter um relacionamento diferente, mas será que essa bolha nos permite? Influência psíquica obviamente, quem veio antes tem peso para nós, aquilo é referência. Então, nós vivemos sobre o teto de percepções daquela pessoa se nós não fazemos esse processo de descobrir quem eu sou além daquilo. Então, eu não me individuo, então eu não faço esse processo de separação psíquica e eu vivo sob os limites, as cercas dentro das opiniões e dos julgamentos dos que vieram antes, da família de origem ou aqui até de um relacionamento anterior, gente, porque não, lembrando que família de origem não é vilão, não. Nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. E nós precisamos de alguém que nos recebesse aqui. Então, que ótimo. Agora que, ó, tá nas nossas mãos fazer diferente. É só a gente passar um pente fino e ver qual campo que eu ainda tenho, ou melhor, né? Qual que é o campo que ainda tem influência psíquica sobre mim? E não é mais contribuição. Porque percebam, para um casal, um tem influência psíquica sobre o outro. E é assim, porque os campos eles se mergem, eles se misturam. Mas lembrando que um casal só consegue ter um campo de relacionamento saudável se ambos se despediram psiquicamente da sua família de origem. Porque aí começa-se uma nova família, começa-se um novo código. E isso só é possível se eu tiver desemaranhado de um código principal. Senão aí fica todo mundo junto e misturado mesmo. E sabemos que isso não dá muito certo, não. Mas eu sei que nesse momento vem a vozinha da salvadora, né?
Vem a culpa ou a vozinha do Salvador que nos fala, mas eu vou abandonar as pessoas que eu amo? Como assim? Gente, muito pelo contrário. E quem nunca pensou isso? Porque nós estamos crescendo há muitas gerações com esses conceitos distorcidos mesmo do que é amor, do que é liberdade, do que é honra. Quando a gente volta para o nosso lugar e a gente corta esse emaranhado psíquico, é o melhor dos mundos para todo mundo. Todo mundo fica melhor, porque cada um fica com o que precisa. Eu sei que te ensinaram que você tem que olhar para todo mundo antes de olhar para você, mas isso, além de te exaurir, te deixar exausta, vai te levar para o buraco. E o pior, vai levar você e as pessoas que você está tentando cuidar. Porque cada um é responsável por criar a sua própria vida. E isso é lei. Existe o nosso campo de energia, existe o campo de energia de outras pessoas, e existe o nosso campo de energia juntos, porque nós estamos convivendo uns com os outros e trocando energia o tempo inteiro, né? Os campos de informação, a assinatura vibracional, fica trocando a informação, a energia entre nós. Então, quando nós fazemos o nosso processo de cura muito bem feito, mas de verdade, quando nós nos relacionamos com as pessoas, elas aprendem através do nosso exemplo, com a nossa simples presença, que é possível ter uma vida diferente. E aí, assim, fica cada um no seu quadrado. Ai, que alívio, porque aí ninguém sobrecarrega ninguém e ninguém se sente vítima de ninguém, porque todo mundo está responsável pela sua própria vida. Mas, Débora, e se eu tenho filhos, então? Os meus filhos dependem de mim. Lógico, aqui nós respeitamos as fases da vida. Lembra como foi importante nós termos uma família que nos recebemos também? Você vai acompanhar o processo de desemaranhar, de individuação do seu filho com muito mais autorresponsabilidade agora. Voltando a olhar mais para você, para a sua vida, à medida que os anos e as experiências chegam para os seus filhos também. E nós não estamos falando aqui de não conviver com as pessoas. Muito pelo contrário. É só quando nós estamos desemaranhados que realmente podemos estar juntos de uma maneira curada, realmente ser feliz, não ter conflito, porque cada um está cuidando do que precisa para olhar para o seu próprio processo de criação de uma vida melhor. Parece muito complicado, muito difícil, eu sei, mas não é. Quando a gente coloca isso em mente e lembramos que nós somos os criadores na nossa realidade, a gente começa a organizar tudo isso. E aí, naturalmente, a vida no valendo, a vida prática, começa a responder às mudanças que nós fizemos. Porque com mais maturidade espiritual, maturidade emocional, com limites mais claros, a nossa frequência lá da assinatura vibracional ela se altera. Então, naturalmente, o efeito físico é eu descolar de algo que estava pesado e agora não combina mais com a minha nova frequência. Então, tudo vai responder ao nosso processo de transformação. E o melhor disso, a gente deixa com cada pessoa os efeitos das suas escolhas e dos seus destinos, enquanto a gente volta a ter energia para investir em nós e criar uma vida melhor. A gente esvazia os complexos, maneja os traumas, voltamos para o nosso lugar e aí fica leve, porque paramos de comprar problemas que não são nossos. No nosso lugar, a vida é muito mais leve. Percebemos que a gente não tem que responder à expectativa de ninguém, que é o que mais cansa, né? E isso é um complexo. Foi o que nos ensinaram. Aqui nessa fase a gente percebe, a gente entende, finalmente, que para ser invejado, para que a energia pegue, como se diz, a gente tem que deixar a porta aberta para a opinião de outra pessoa. E quem controla essa porta somos nós. E que porta é essa? Não é só da nossa casa física, não. É da casa psíquica mesmo, da nossa mente, que é o canteiro de obras da nossa realidade. Então, se eu tenho esses limites claros construídos no meu interno e de verdade, se eu estou com segurança nas minhas ações, não tem como a opinião ou a realidade de outra pessoa me afetar tão facilmente dessa forma, percebe? Entende agora, então, por que o pensamento sozinho não cria nada? Ele é a semente, e muito importante. O pensamento é extremamente importante, mas ele é uma semente que precisa de um solo fértil para germinar. E esse solo fértil é um campo de emoções, um campo de desejo mais leve, e não um campo com lembranças que são contraídas ou com sombras muito densas e carregadas. Mas agora eu que te pergunto, como é que anda então a qualidade do seu campo eletromagnético? Como é que andam as informações da sua assinatura vibracional? Você está todo aí emaranhado na história da sua família de origem, ou ainda emaranhado num relacionamento anterior, ou não conseguiu se emaranhar do jeito que você queria num relacionamento atual, está sendo julgado, julgada ou invejada, com padrões de exclusão ou sendo excluído. Como é que tá? Olha aí o pente fino na sua vida. É só olhar para os efeitos da vida prática. E principal, quer mudar isso? Vou te fazer um convite. Eu quero que você conheça o meu programa de acompanhamento, o Resgate-se.
é individual e personalizado e ele facilita a compreensão e a vivência de tudo que conversamos aqui no profundo, para realmente a gente ver essa transformação, para nos transformarmos numa pessoa completamente diferente. As sessões são ao vivo, com conteúdo gravado, ferramenta energética, e-book para facilitar cada vez mais esse processo de desemaranhar, enquanto a gente vai para a realidade que nós estamos escolhendo. É esse caminho de trazer para a mente consciente tudo que a gente integra no inconsciente. E é essa integração que te devolve, ou até te apresenta, se você ainda não experienciou, o seu poder pessoal, que é você se sentir bem sendo quem você é e transmitir isso através da sua energia, que não mente, é muito fofoqueira para as outras pessoas, muitas vezes sem você ter que abrir a boca. Que energia, gente, ela não mente. Nós trabalhamos o que diz respeito à sua consciência pessoal, que é como você se enxerga. Então, como estão as suas escolhas, se você tem clareza para perceber o que você realmente quer. Você voltar a sonhar grande, que é ter desejo mesmo, tesão de estar vivo, alegria de viver. E para onde e para o que você tem direcionado a sua energia. Como é que está a qualidade do seu trabalho, como está a qualidade do seu dinheiro, qual que é a facilidade com que as coisas se manifestam na sua vida. O principal, quais são os tetos, quais são os limites que você já alcançou e pode estar com certa dificuldade em superá-los. Isso tudo vai entrar dentro da maturidade psíquica. Trilitações sistêmicas e consciência energética, a gente enxerga além do véu, que é desenvolver mais compreensão de tudo que nós trouxemos aqui. Isso faz com que você pese mais no campo mesmo, no sentido de ser alguém que sabe do que está experienciando, porque a vida não fica mais dentro do simples. A gente consegue chegar a lugares muito mais profundos, que é o que nos tira de lugares onde nós não queremos mais estar. E claro, não tem como falar de energia sem falar de multidimensionalidade. Então, durante o acompanhamento, o resgate, a gente expande a compreensão do que nós entendemos como vida passada, vida futura, vida paralela, comunicação entre as dimensões, a nossa existência aqui nesse campo de infinitas possibilidades. E como e por que e se isso nos influencia nessa vida. Na vida que importa, que é a vida do valendo, que é essa que somos hoje, como você se percebe. O atendimento é personalizado e quem guia o seu processo é você. Tudo que você tem vontade de viver e você tem vontade de acessar. O que você tem desejo de saber. Não importa de onde você esteja começando, o importante é só que você comece. Porque todas essas áreas se correlacionam, percebe? Tudo é uma coisa só. A maneira como nós nos compreendemos em relação ao nosso sistema familiar, ou os relacionamentos que saímos, a todos esses campos de influenciação que tivemos. E como nós percebemos o mundo sutil, como eu me entendo, né, qual que é o poder que eu tenho na mão de criar a minha realidade e a parte que eu tomei disso, vai se projetar na minha esfera de consciência pessoal, vai se projetar em como eu me percebo e quem eu sou na vida prática. Durante um processo de acompanhamento terapêutico, desenvolvimento consciencial, a gente vai muito mais rápido. Primeiro porque a gente conta com o continente do terapeuta, no caso eu, que vai entregar para a gente no campo de energia, lembra que é o nosso campo de energia individual, o campo de energia de outra pessoa e o campo que é a resultante da interação dos dois. Então, quando nós entramos em contato com um terapeuta que realmente fez esse processo e viveu na carne toda essa profundidade, ali tem a informação energética que nós precisamos para usar daquele sistema e fazer com que isso seja verdade para nós também. Então a gente pega um fast pass mesmo, é mais rápido quando eu conto com alguém que já fez aquele caminho e tem informação de maneira muito mais mastigada para mim. E no início é mais desafiador mesmo, porque são camadas e camadas. Então, quando a gente conta com o continente de alguém, é mais fácil que a gente se mantenha quando chegam as resistências do campo no nosso caminho de foco para a realidade que nós já merecemos, mas que às vezes a gente não consegue tocar por causa da influência desse campo sujo do início, desses complexos. É uma reta, e é uma reta que oscila, porque somos seres humanos, mas o crescimento é exponencial. Conforme você vai virando camadas mais profundas, aí a gente experiencia o que é pensar e criar, porque fica mais fácil, no campo não tem mais resistência, que nos mantém em padrões de repetição mais negativos, mais rígidos. Mas independente de qualquer coisa, se você assistiu esse vídeo até aqui, não pare, confie em você. A jornada de estar vivo é um convite mesmo para uma grande transformação da alma. E a transformação é muito profunda. Eu vou ficar muito feliz se você escolher passar por esse processo de transformação junto comigo, com a minha facilitação. Me manda uma mensagem e consulte as condições para o acompanhamento quinzenal ou acompanhamento emergencial, onde nós nos encontramos online, individualmente, durante 5 dias para fazer limpeza do seu campo de energia, defesa psíquica e cortes energéticos. É para quem busca um respiro imediato mesmo, um alívio profundo desse campo de densidade.
De qualquer forma, eu quero conhecer você e eu te espero para a gente conversar melhor.